Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta ao canal Malha Azul e Branca para iniciarmos um novo projeto, o grande projeto deste canal, que é o podcast Pedro Cardona, que vai iniciar-se hoje com gravações e hoje tenho o primeiro convidado. O primeiro convidado já estava confirmado há vários meses e temos agora aqui a honra de apresentar o meu amigo Paulo Bizarro, que está aqui em frente a mim. Olá Paulo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa e é uma honra ter-te aqui no meu estúdio para gravarmos o nosso primeiro podcast. Para mim aqui é o Pedro. Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, conforme a hora que nos estejam a ver. Para mim é uma enorme honra estar aqui, ser o primeiro convidado deste teu novo projeto, e quero aproveitar a oportunidade para te dar os parabéns pelo projeto e desejar as maiores felicidades para este projeto, sendo que tenho que dizer a todos aqueles que nos estão a ver que realmente tens aqui um espaço fantástico, que merece ser visitado por todos, que acredito que no futuro muitos daqueles que nos estão a ver do lado lá irão certamente ter a oportunidade de se sentar aqui, porque realmente vale a pena ver o que está por trás das câmaras, porque está aqui um empenhamento, uma dedicação, um investimento que é uma coisa indescritível e que merece ser reconhecido por todos os portistas e por toda a família portista, porque não há palavras para descrever o que tens feito e o que te tens dedicado à Malha Azul e Branca. Muito obrigado, Paulo, pelas tuas palavras e nós podemos já começar com este podcast. E apesar de eu já te conhecer há algum tempo, há alguns anos, até porque nós já tivemos tivemos vários projetos em comum, inclusive o que nos acabaram de eliminar há relativamente pouco tempo. Há um ano quase já. Há um ano, já passou um ano. Não, faz um ano em janeiro. Foi na primeira semana de janeiro. Pronto. E realmente era um grande projeto e com quem partilhávamos com todos os esportistas, e era um canal já com muitos inscritos, muitos seguidores. E fora isso, pronto, partilhamos muito portismo além desse canal. Mas eu gostaria, e apesar de já te conhecer bem, eu gostaria que falasses um bocadinho sobre ti e sobre as tuas origens e o que é que te levou a ser portista. E porque, para quem não te conhece, até gostaria de saber, porque tens muitas particularidades que muita gente gostaria naturalmente de conhecer. O que me levou a ser portista, e para quem não conhece um pouco da minha história, eu posso, até estamos a gravar este programa numa altura interessante, porque há muito pouco tempo eu recebi a roseta de 50 anos de sócio, sendo já 52, mas como nós sabemos houve a pandemia, e o significado que isso tem para mim é essencialmente as pessoas perceberem que é uma dedicação. O que é importante na vida sempre é que as coisas sejam constantes. E esta, sem dúvida alguma, que foi uma dedicação constante com mais de 50 anos, e o difícil na vida muitas vezes é manter as coisas constantes. As minhas origens como portista, logicamente eu só poderia ser portista, até porque venho de uma família de portistas. Eu acho que, principalmente para os mais novos, porque às vezes há a ideia um bocado de se viver o momento, e logicamente nós temos que viver o momento e viver os jogos do Futebol Clube do Porto, das modalidades, do futebol, de tudo isso, e o momento é importantíssimo, é do momento que se constrói o futuro e que se alicerçam as coisas para o futuro, mas para nós percebermos onde estamos e como chegamos até aqui, é muito importante perceber o caminho que o clube traçou até chegar até aqui, porque na verdade nós não chegamos até aqui apenas surgidos do nada. Nós agora temos a célebre frase 40 anos disto, é verdade, 40 anos de vitórias, mas para chegar a essas vitórias houve um longo caminho por trás de tudo isso. E o que aconteceu comigo foi muito isso, porque as minhas origens são de origens de grandes esportistas. Eu posso começar, por exemplo, pelos meus bisavós. Os meus bisavós, ambos foram jogadores do Futebol Clube do Porto. Um deles foi o Camilo Muniz, que esteve nas primeiras equipas do Futebol Clube do Porto, esteve praticamente na fundação do Futebol Clube do Porto,
e que quando faleceu era o sócio número 2 do clube, e que vivia ali na rua Antério Quental, antiga Rua da Rainha, onde começou por haver o nosso primeiro campo, que foi o Campo da Rainha. E está nas conquistas dos primeiros campeonatos do Porto, que no fundo foram as primeiras provas oficiais em que o Futebol Clube Porto participou, e também está no primeiro jogo que o Futebol Clube Porto fez contra uma equipa estrangeira, está nos primeiros jogos da Constituição também. Portanto, acaba por ser uma pessoa que tem uma ligação ao Porto de toda uma vida, tendo sido também dirigente do Futebol Clube Porto, tudo isso. Depois, do outro lado da minha família, tenho o Isidoro Santos, que também foi jogador do Futebol Clube do Porto, jogou essencialmente a nível de terceiras categorias, mas que conquistou a primeira taça que entrou no futebol do Futebol Clube do Porto, que foi a Taça União Norte, que foi, digamos, a primeira, era um troféu, não era oficial, mas foi no futebol a primeira taça que deu entrada no nosso, na altura, como é lógico, virtual museu, porque não havia museu nenhum. Portanto, tudo isso me honra bastante. E depois de deixar o futebol, acabou também por fazer carreira no Futebol Clube do Porto, principalmente nas camadas jovens. Na altura eram as crianças que jogavam e que iam para a Constituição jogar, e o meu bisavô era um dos orientadores. Mas aquele com quem me fez e me tornou mesmo portista foi o meu avô António Santos, que também foi sócio do Futebol Clube do Porto durante toda uma vida, chegou a ser o sócio número 13 do Futebol Clube do Porto e que esteve nas conquistas dos primeiros campeonatos da Liga pelo Futebol Clube Porto, dos primeiros campeonatos nacionais, bicampeão nacional, também conquistou um campeonato de Portugal, e na altura em que o Porto foi bicampeão, quando se iniciaram os campeonatos nacionais, era o capitão do Futebol Clube Porto, e assim foi a minha grande referência, porque foi com quem eu convivi, com quem eu ia desde os 3 anos pela mão dele para o Estado das Antas, e portanto foi aí que eu acabei por criar o meu portismo, e que procuro dar continuidade dentro daquilo que me é possível e do que está ao alcance, honrando todas estas minhas origens. Eu estava aqui a olhar para o teu Instagram e eu gostava de mostrar isto aqui mais para os nossos seguidores. O que é que estas fotografias te dizem? Estas são um bocadinho as tuas origens? São as minhas origens. Curiosamente, ali eu estava sentado em cima de um Fiat 850, que era o carro do meu avô, na altura. Isto é à porta de minha casa, eu vivia na Foz do Douro, e portanto eu aqui devo ter para aí 3 anos. Provavelmente foi assim que eu comecei a ir pela primeira vez ao Estado das Antas, pela mão do meu avô, mais ou menos por esta altura, com esta idade. Portanto, no fundo está aqui a origem do meu portismo. Moravas? Eu morava no Porto, na zona da Foz do Douro. E nesta altura já tens aquelas memórias de Futebol Clube do Porto? Aqui onde eram... Olha, quais são as melhores memórias que tu tens? Logicamente, a melhor memória que eu tenho do Futebol Clube do Porto foi o primeiro título que eu me lembro enquanto gente de ver ao vivo, que foi em 76, 77, a Taça de Portugal. Mas eu prefiro começar pelo outro lado, que é quais são as piores memórias que tu tens. Porque na realidade eu vivi, apesar de tudo, quase uma década, e isto é bom para os jovens atuais perceberem que não era pelo Porto não ganhar que eu não deixava de acompanhar o clube e de apoiar o clube. E hoje muito facilmente se diz mal. E as minhas primeiras memórias do Futebol Clube Porto não são boas, são más. São pelo menos uma década de derrotas. Pelo menos uma década em que nós estávamos muito longe dos campeonatos. Não era andar a lutar até ao fim, estávamos ali mesmo longe dos campeonatos. E eu lembro-me de ir para o Estádio das Antas. Portanto, na altura não havia as comodidades de hoje, não havia cadeiras, não havia nada disso, não havia lugares marcados, não havia as pipocas, não havia nada. Portanto, as pessoas ocupavam os lugares conforme entravam e não havia praticamente limite de lotação. E as primeiras memórias que eu tenho do Estádio das Antas é precisamente de
ir a Portos Benficas, em que eu não via o jogo, porque primeiro era muito pequeno, pouco percebia. Segundo, jogos Porto-Benfica eram jogos de estádio cheio e com toda a gente em pé. Portanto, logicamente, eu com 3, 4 anos não conseguia ver os jogos. O estádio enchia porque estávamos a falar do Benfica do Eusébio. E aqui, havia uma certeza que eu tinha. É que íamos sair daquele jogo derrotados. Eu só não sabia mais ou menos era por quantos. E, portanto, isto dá para perceber. E estas são as minhas primeiras memórias do Porto. Era o estádio está cheio porque vem aqui jogar o Benfica, que ganha sempre, joga com o Eusébio. Aqui estás com o teu avô. Aqui estou com o meu avô. É. E é precisamente aqui na mesma altura já uma chupeta, mal andavas. Sim. Aqui eu devia ter pá, aí 1 ano. Então, a primeira vez que foste ao Dragante, nas que 4, 5 Às Antas. Às Antas. Não, eu comecei. Não ia sempre. Eu lembro-me de ir com. Lembro-me. Aquelas primeiras. É isto que eu te digo. Eu não me lembro dos jogos. Mas, por exemplo, tenho esta memória de estar a correr entre as pessoas que estão em pé nos degraus, está a jogar o Porto Benfica, o Porto perdeu, sei lá, 3-0 em casa com o Benfica, o Eusébio fez 2 golos, algo assim do género. Era o normal. E aquilo era o nosso normal. Sim. E, portanto, depois, sim, vieram as grandes memórias. E a minha primeira grande memória é, sem dúvida, o ano de 76-77, que é o ano de regresso do José Maria Pedroto ao Futebol Clube Porto, e do nosso eterno Bibota, do Fernando Gomes, que foi na realidade aquele que me deu o primeiro título, porque a final da Taça de Portugal foi no Estádio das Antas, foi um dia de semana à noite, foi um Porto-Braga, e o Porto ganhou 1-0 com um gol de Fernando Gomes. E eu, felizmente, tive a oportunidade, uma das vezes que tive com o Fernando Gomes, lhe dizer que ele era o responsável pela minha primeira grande alegria enquanto adepto do Futebol Clube do Porto. Portanto, é bom hoje os portistas perceberem que nem sempre a nossa história não foi feita sempre de vitórias e que muitas vezes tivemos que sofrer e temos que sofrer para depois as vitórias se tornarem mais saborosas. Eu até ontem estava aqui a fazer uma pesquisa sobre as tuas redes sociais e estava a verificar, e por acaso estavas aí agora há bocadinho de falar do Fernando Gomes e estava agora a tentar identificar aqui uma fotografia que estás realmente a falar com o Fernando Gomes num jantar da Nogueira da Regedora. Exatamente. E lembro-me disso porque eu estava lá e assistia a essa conversa, não de perto, e ele chamou-te para isso. Queres partilhar o que é que se passou aí? Eu tinha estado na véspera, porque eu não quero estar enganado ao dizer isto. Eu julgo que nós íamos jogar nesse fim de semana com o Braga, para o campeonato, para a taça, algo do género. E eu tinha estado na véspera no Porto Canal e tinha partilhado precisamente essa história de ele ter... estava a falar da final da taça de 76-77. Não falei especificamente nele. E nesse jantar ele chamou-me e disse: chega aqui, que idade é que tu tens? E eu, mas porquê a pergunta? E ele disse-me: porque tu não tens idade para te lembrares daquilo que estavas a falar ontem no Porto Canal. E eu disse: não, tenho idade para estar a falar, e contei-lhe e disse, e até é uma boa oportunidade para lhe agradecer, porque foi realmente o primeiro atleta do Futebol Clube Porto e, portanto, é um dos meus ídolos, e era aquele jogador que eu tentava imitar na minha adolescência, na fase da volta de prata que ele usava e da risco ao meio. Eu tentava imitar tudo isso porque ele era o meu ídolo. E porquê? Porque foi aquele que me deu a primeira alegria, e eu já não era propriamente um miúdo, já tinha 10 anos. Portanto, vivi 10 anos de portismo sem ganharmos nada. Porque eu até estava aqui a tentar encantar, aqui partilhei aqui um vídeo do Porto Canal, em que tu estiveste lá num programa, aliás, estiveste em vários, tal como eu, e o nosso primeiro convidado que está aqui para gravar, mas ainda está aqui à nossa espera. Mas está aqui a ouvir-nos. Estava aqui a tentar encontrar a fotografia com o Fernando Gomes e eu penso que era no Instagram. Eu vi aqui, tenho aqui a certeza absoluta. Bom, mas vamos continuando. E pronto, aquilo que eu queria perguntar agora é o seguinte. Portanto, as tuas primeiras memórias são aquilo que tu acabaste de falar agora. O primeiro título é a Taça de Portugal, como tu disseste e partilhaste com o Fernando Gomes.
E o primeiro título de campeão nacional é de 77, 78. Tens boas memórias disso, não é? Como é que sentes o clube, o crescimento do clube ao longo destes, não direi 40, mas mais 45 anos? É uma realidade. Hoje o clube é uma realidade completamente diferente. Ou seja, nós às vezes dizemos, à medida que vamos avançando nos anos, quando alguém me fala de alguma coisa quando eu tinha 18 anos ou algo do género, eu digo assim, isso já foi noutra vida. É quase a mesma coisa em relação ao Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto teve uma outra vida. Hoje é um clube muito melhor, é um clube que seguiu a evolução dos tempos e é um clube com outra exigência. Na altura, para quem nunca tinha ganho nada, ser campeão nacional em 77, 78 ok, está feito, fomos campeões nacionais, que festa, que orgulho, que maravilha. Mas eu noto, eu próprio enquanto portista, e este é o nosso ADN, que hoje acabamos de conquistar um título, eu estou a pensar no próximo. Portanto, culturalmente, eu acho que essencialmente a grande transformação que se deu no clube foi a nível de mentalidade. E depois tudo o resto vem atrás disso, atrás dessa mentalidade, porque na verdade somos um clube feito de gente insatisfeita, lutadora e vencedora. Eu estava aqui a passar algumas fotografias e estou-me a rever em algumas. Algumas são do Dia do Clube, o Dia do Clube onde eu participei em todas as sessões do Dia do Clube, mas também temos aqui esta fotografia, porque eu também estive presente aqui neste momento. Este momento é inesquecível e, para quem não sabe, este momento foi uma visita. Queres falar tu? Que acho que tu és o meu convidado. Eu também sim. Isto foi uma visita que nós fizemos na sequência de um Dia do Clube à casa do nosso grande herói Américo, o nosso guarda-redes. E isto teve um significado para mim especial. Não pela visita em si, mas eu posso explicar qual é o significado que eu dou a este momento. Porque na realidade... e é isso um bocadinho também que me move para estar num projeto como o Dia do Clube. Eu vou tentar explicar a minha forma de pensar, porque na realidade eu tive uma pessoa com quem vivi, que era o meu avô, que tinha um estatuto da dimensão de um Américo numas décadas antes. Sim. E que eu realmente notava a amargura que ele tinha, principalmente nos últimos anos, pelo desinteresse e pelo abandono que o clube dava. Ou seja, se eu não me engano, dos campeões nacionais ele foi o último a falecer e ele sentia que o clube não dava importância nenhuma a isso. Eu, na altura, com as nenhumas influências e contactos que tinha, tentei de todas as formas que ele se sentisse visto pelo adepto portista, e o máximo que eu consegui foi uma pequena fotografia, uma referência no jornal de notícias quando ele fez 82 anos, foi uma entrevista ao Independente, essa sim grande e que vale a pena, e que eu tenho lá, e que a revista Dragões se deslocasse à casa do meu avô para fazer uma entrevista que a fez, mas que nunca a publicou. E portanto, eu vendo essa mágoa, o que é que eu pensei? O Dia do Clube é uma boa oportunidade para nós podermos trazer novamente à tona esse tipo de pessoas que merecem essa visibilidade. E o convite ao Américo veio um bocado nesse contexto. Temos aqui alguém que, para quem viveu aqueles tempos, e o Américo não é do meu tempo, mas para quem viveu aqueles tempos era um herói e que merece ser trazido à tona, digamos assim. E fizemos um pouco isso atrás do Dia do Clube. Engraçado ou não, poucos meses depois, ele veio a ser galardoado nos Dragões de Ouro com o dragão de honra ou de algo do género. Desculpa lá estar-te a interromper. Temos aqui a tal foto. Não te esqueças do que vais dizer sobre o teu avô. A tal fotografia onde o Gomes te chamou. Isto é na Nogueira da Regedoura. Exatamente. No jantar. Que era aquilo que eu estava a dizer. Isto é seguir à tal ida ao Porto Canal. E ele aqui chamou-me
perguntar que idade é que eu tinha, porque era impossível eu lembrar-me daquela final da taça. E eu disse, não, tanto me lembro e tenho idade para isso, que eu estava lá, e agradeci-lhe por ele ter sido o meu ídolo na altura, porque marcou o golo que me deu a mim a primeira conquista em consciência do Futebol Clube do Porto. Porque logicamente tinha havido antes, mas eu tinha 2 anos, portanto não me lembro. Portanto, na verdade foi ele que me deu a primeira conquista enquanto portista. E isto foi no jantar dos campeões europeus, há cerca de 3 anos, por aí? Talvez mais, com a pandemia, com tudo isso, se calhar mais. E eu por acaso lembro-me desse momento, porque eu na altura andava a pedir autógrafos e lembro-me que ele te chamou. E estávamos lá e sei que tiveste a conversa com ele. E à data da gravação deste podcast, sabemos que o nosso Bibota não está a passar um bom momento e esperamos, deixamos aqui, aproveitamos para desejar rápido restabelecimento e que tudo volte a ser como era. Mas vamos continuar, desculpa lá ter-te interrompido por causa desta fotografia. E, portanto, o que eu estava a dizer sobre o América é mesmo isso. Na verdade, nós convidamos-lo para o dia do clube, ele esteve presente, falou, foi super acarinhado por toda a gente que estava presente, e isso levou a quê? Eu posso estar a especular, mas a sensação que me fez é, na verdade, nós conseguimos trazê-lo novamente, vamos-lhe chamar assim, entre aspas, para as primeiras páginas dos jornais, porque pouco tempo depois ele acabou por ser galardoado com Dragão de Ouro. E isso foi muito importante. E curiosamente aconteceu outra situação idêntica, com uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que foi a Dona Maria Amélia Canossa, que a determinada altura ela andava completamente afastada das lides do Futebol Clube Porto, e a determinada altura eu pedi-me para conversar com ela pessoalmente e fiz-lhe o convite para ir ao dia do clube encerrar o evento e cantar o hino do Porto. E ela amavelmente agradeceu o convite, disse que não ia, que não já tinha deixado a carreira, já não cantava, e eu disse, já se tinha desligado completamente dessas coisas do Porto. Eu disse-lhe, isto não é para o Porto, isto é para o dia do clube, para os adeptos do Porto, não é para cantar, porque não precisa de cantar, basta subir ao palco, porem-lhe o microfone na mão, eu tenho a certeza que vai ter uma sala inteira a cantar. É o simbolismo que traz ao momento. E ela acabou por aceder ao nosso convite. Foi realmente um momento espetacular, e está aí um deles. E a partir daí, enquanto a saúde lhe permitiu, esteve sempre presente no dia do clube, a encerrar o dia do clube. Não era por a Dona Maria Amélia ir cantar, mas era porque é uma pessoa que deveria e merecia também estar nas primeiras páginas e que merecia ser acarinhada por todos os portistas. E depois também fiquei muito feliz, pouco tempo depois, já ela com uma condição mais precária, quando ainda chegou a cantar no relevado do Estádio das Antas, do Dragão, quando já estava afastada há algum tempo. Sim. Voltando à questão do América, e para não me perder no que eu estava a dizer, portanto, aquele dia daquela fotografia que nós vimos lá foi, posteriormente, esse dia do clube, fomos convidados pelo Américo para ir visitar o seu museu. Exatamente. E eu, tendo tido uma pessoa com quem convivi, também ex-atleta de Futebol Clube Porto, com um currículo fantástico, eu sabia exatamente o que é que uma pessoa naquela faixa etária iria sentir ao pensar, mas espera aí, agora vem aqui 10 ou 12 maluquinhos passar um dia inteiro comigo, que ninguém sabe quem eu sou. E tenho a certeza que para este nosso grande atleta, este dia... Desculpa lá, nenhum era da geração dele, nem aproximadamente. Exatamente. E nós podemos ver, Pedro, a felicidade com que ele esteve este dia, que nós temos a certeza que foi para ele, nos últimos anos, um dos dias mais importantes da vida dele. Sim. E que ele se devia questionar: que é que estes 10 malucos vêm para aqui fazer um dia comigo que ninguém quer saber e ouvir as minhas histórias. Exatamente. E eu acho que essa parte é muito importante, e aproveito aqui para fazer, foi como eu disse, o Futebol Clube do Porto, e quem me conhece sabe, não sou daquelas pessoas de criticar, acho que as coisas devem ser discutidas internamente, conversadas internamente, mas há uma crítica que eu faço, já a fiz internamente, e tenho muita pena aqui, era mais deixar o lamento. Acho que faz muita falta a este Futebol Clube Porto, tão profissional, tão competente,
como eu acabei de dizer há pouco, ter alguém com responsabilidades numa coisa que já houve, que lhe podemos chamar Conselho Cultural, Departamento Cultural, o que for, algo que alguma coisa, ou um grupo de pessoas, ou um departamento que se preocupe apenas e só em dar a conhecer o nosso passado. Não é fazer uma coisa para os velhos, não, é dar a conhecer o nosso passado às novas gerações. Exatamente. Porque isso é muito importante às novas gerações, e eu tenho a certeza que se as novas gerações, porque hoje nós vivemos do mediatismo, conhecesse mais da história do nosso clube, mais do percurso que foi feito, das pessoas que sofreram, que fizeram parte desse passado, para hoje eles estarem no estádio a gritar, ou nas redes sociais a criticar, talvez isso diminuísse, percebendo bem o esforço de todos os homens e mulheres que fizeram parte da história do clube, o que passaram, coisas imagináveis para eles, e que nos levou hoje a ter estes luxos de eu, porque sim, posso ir para uma rede social dizer mal de jogador A porque falhou um penalti, ou porque atrasou ou fez um passo atrasado ao guarda-redes, que me... Não, eu sei que nós não podemos combater isso é impossível de distinguir isso, mas podemos se calhar fazer alguma coisa para mudar algumas consciências, e isso também seria atenuado com um departamento desse género que neste momento no nosso clube simplesmente não existe. Exatamente. Eu agora, aproveitando, porque estavas ali há bocadinho a falar do dia do clube, como é que está a vida do dia do clube presentemente, uma vez que recentemente eu estive lá, mas tive pouco tempo para experimentar o lugar. Agora não vamos estar aqui a discutir porque é que já não estou, e também não é isso para isso que viemos cá. Mas sei que há pouco tempo havia um evento em Ceia que iam estrear, se eu não estou enganado, a diáspora do clube. Já foi adiado 2 ou 3 vezes. Porquê é que voltou a ser adiado? Porque não estavam reunidas as condições no momento. Assim, o dia do clube, infelizmente, foi abruptamente interrompido pela pandemia, com tudo que foi interrompido também no mundo. Eu ia dizer no país, mas no mundo. Precisamente na semana em que nós íamos organizar a diáspora do clube em Ceia, na altura do primeiro aniversário da Casa do Futebol Clube Porto de Ceia. Tivemos que cancelar à última da hora, há 3 dias do evento, já com tudo organizado. Tentamos reativar e a nossa intenção é, e mantém-se essa, o dia do clube vai voltar onde parou. E onde parou foi precisamente aqui. Ali não era a altura ideal, principalmente porque a determinada altura, por questões de calendário, nós não conseguiríamos levar a ceia os nomes que eram de que ceia merecia, e portanto temos já calendarizado nova data que em breve será anunciado, e garantidamente esta primeira diáspora do clube vai ser muito melhor e vai ter muito mais impacto e vai ser muito mais dedicada a todos os esportistas daquela zona, porque não é só Ceia. Sim. Guarda, Covilhã, para aí. Covilhã, Guarda, Ceia, Castelo Branco, ali tudo perto. Sim, e o evento vai voltar em grande. Mas é verdade, é como tudo, nós terminamos numa altura em que estávamos no 8º dia do clube, se eu não me engano já iríamos para o próximo que nós iremos fazer será o 9º, já devia ser para o 11º ou 12º, já não sei, mas vamos procurar. É sempre mais complicado reativar quando se quebram dinâmicas, mas a nossa ideia é voltar, pelo menos, com o dia do clube, no final desta época. E se tudo correr bem, a festejar mais um título. Haverá a possibilidade ainda de um grande evento até final deste ano, mas não o dia do clube, algo relacionado com o dia do clube, mas isso ainda não dá para falar porque nada está definido ou fechado relativamente a isso. E quanto ao dia do clube do próximo ano? Já há algumas luzes, há algumas garantias? O dia do clube do próximo ano? No Estádio do Dragão. Sim, será novamente no Estádio do Dragão e será. Os temas também já estão escolhidos, as datas também, ou seja, porque a data é muito simples,
quem quiser saber a data do dia do clube é muito simples, basta olhar para o calendário do Campeonato Nacional e perceber, Ou taça, não é? e perceber onde é que acaba o campeonato, onde é que há a final da taça, se nós estamos ou não presentes na final da taça. E, portanto, se não estivermos presentes na final da taça, será logo a seguir no fim de semana da final da taça, tanto na final da taça como todos esperamos, será no outro fim de semana a seguir, que é o habitual, ou seja, já é um marco, é um evento que já envolve muita gente, como sabes, porque seguiste toda a evolução do dia do clube até aos dias de hoje, que já movimenta pessoas de todo o país que vêm propositadamente, inclusive a do estrangeiro, para o dia do clube. Portanto, o dia do clube é uma coisa que entre nós esportistas nunca poderá acabar. Neste momento somos um grupo de pessoas que está à frente do dia do clube. Amanhã o meu maior desejo é que possam ser outras e que deem continuidade. Mas às vezes também a dificuldade que existe é encontrar pessoas, principalmente numa faixa etária mais nova, e isto vem de encontro à tal questão cultural que existe no clube, que se sintam atraídas por um projeto deste género, porque este é um projeto que se pretende para celebrar portismo. E celebrar portismo, se nós estamos a celebrar portismo, estamos a celebrar no presente muitas vezes coisas do passado e a trazê-las novamente à tona. E isso é importante para os mais jovens. Às vezes é difícil fazer aqui esta conexão entre trazer uma coisa mais antiga e o jovem mostrar interesse. E, portanto, seria muito interessante para nós que aparecessem jovens com vontade, com ideias, para se integrarem aqui no dia do clube, porque é isso que nós queremos, porque nós temos muito a ideia, o dia do clube é de portistas para portistas, é feito de portistas para portistas. E o que nós queremos é conseguir integrar mais gente na organização deste tipo de eventos, e especialmente numa faixa etária mais nova, porque isso é que vai garantir o futuro e o sucesso do evento, porque uma pessoa sozinha é quase impossível fazer seja o que for. Portanto, quanto mais pessoas e mais braços e cabeças houver para ajudar, melhor. É preciso estar imbuído desse espírito, e nós às vezes temos, como é óbvio, como qualquer organização, algumas lacunas, mas não é fácil encontrar, principalmente numa faixa etária mais nova, pessoas que consigam perceber toda a envolvência de um projeto e se consigam integrar. Mas não temos dúvidas nenhumas que o dia do clube terá que continuar forçosamente, e nós somos questionados, eu não digo diariamente, mas quase diariamente, quando é que se faz o próximo evento, já tenho saudades. Portanto, acho que se enraizou bem, que teve um começo, como tu sabes, numa esfera completamente diferente, que, como tudo na vida, ao longo do tempo se foi transformando, e hoje é uma coisa, é um evento ou uma organização completamente diferente, e que se calhar daqui a 4 ou 5 anos o nosso desejo é que seja outra coisa ainda diferente, que nós nem sabemos o que é, mas que vai evoluindo. Bom, então eu gostaria agora de recuperar um bocadinho, porque há bocadinho, quando começámos o podcast, cheguei a falar do canal Os Filhos do Dragão, no qual um projeto que iniciaste e depois fizemos uma parceria em que partilhamos tudo o que tinha a ver com o Futebol Clube do Porto a nível de vídeos, de reportagens, e era um projeto que estava em andamento há praticamente 10 anos, não é? E além disso tínhamos mais à volta de 10 mil seguidores, portanto um canal do YouTube com 10 mil seguidores é um canal já de referência e com algum peso dentro da plataforma do YouTube, uma vez que, como sabes, com este canal eu preocupo-me muito com o crescimento do canal Malha Azul e Branca, e aquilo que posso dizer-te é que a partir dos 10 mil o YouTube já refere ou já tem como referência todos os canais que têm acima de 10 mil. Eu sei que tu sofreste um bocadinho mais do que eu em relação a esse projeto, porque foste tu que começaste, e isso, no fundo, se calhar diria que era o teu menino, digamos assim, e que era uma coisa que tu te dedicavas a fundo. Como é que viste o desaparecimento do canal dos Filhos do Dragão? Obviamente sabes como eu vi, vamos partilhar com toda a gente a forma como eu vi. Nós começaste logo no início aqui do podcast por falar nisso, e saltamos o tema porque não íamos começar isto de uma forma tão desagradável quanto é falar sobre este tema. Mas acho que é um tema que merece ser falado, porque mais do que ser meu ou o teu projeto que fossem os teus olhos ou a tua paixão,
Não, eu acho que o canal Os Filhos do Dragão no YouTube era, acima de tudo, uma causa. E tu dizes que tinha perto de 10 mil subscritores e que isso iria dar outra visibilidade, ou iria começar a entrar noutro tipo de rotatividade no próprio YouTube, mas como tu bem sabes, não era isso que nos movia. Porque, como é lógico, era um canal que, em termos de receita, revertia zero. Porque não era possível sequer pôr o canal a ter receita, porque na verdade nós estávamos a usar imagens de outros canais. Agora, aquilo que me custou foi nós dedicarmos a uma causa durante 10 anos, que teríamos seguramente mais 10 anos pela frente, o que era um trabalho infindável, que, como sabes, era um trabalho diário. Quando eu digo diário eu não sei precisar, mas provavelmente nos ocuparia 1 hora por dia, pelo menos, mas quando dizemos 1 hora por dia, é 1 hora por dia todos os dias. Para quê? Para partilhar a nossa história em termos de vídeos, neste caso, com todos os portistas. Portanto, aquilo que nós fazíamos não era um bem para nós, era uma causa a que nós nos dedicávamos para servir todos os portistas. E que nos foi cortado apenas com um clique, com o carregar de um botão. E o que eu penso é que, acabava por ser um património do Futebol Clube do Porto, deixa-me alguma mágoa ter percebido que não foi feito mais para ser possível reativar este canal. Porque era possível fazê-lo, nós sabemos que era possível fazê-lo, era preciso as pessoas certas falarem com quem poderia reverter essa situação. E isso não foi possível de acontecer, portanto estamos a falar de uma situação que se arrasta há 1 ano e que, logicamente, a mim parece-me que é um assunto encerrado e irreversível, mas que, acima de tudo, prejudicou, e é isso que eu gosto de deixar claro, toda a família portista. Porque alguém uma vez me disse: eu percebo como tu te sentes, porque é como se tivessem roubado. E a nós não nos roubaram nada, Pedro. Nada. Tu amanhã queres ver os vídeos, tens à mão para ver, certo? Eu tenho-os à mão para ver também. A mim não roubaram, mas ao Luís Mendes, que está aqui connosco, a ele roubaram-lhe. Porque ele agora quer assistir a um vídeo e não tem acesso porque não tem com ele. Claro. Portanto, quem foi roubado foram todos os portistas. E acho que aí devia ter havido uma maior união e uma maior intervenção da parte de quem o poderia fazer, para não deixar que todo aquele espólio fosse sonegado, apagado da história. Porque muito dele foi apagado da história. Porque tu sabes também quanto eu que o Porto Canal muitas vezes se alimentava daquilo. Certo. Para quê? Certo. Para fazer história, para mostrar aos adeptos, sim, para trazer à tona. E o próprio Porto Canal hoje acabou por se ver sonegado também disso. E, portanto, o que é que nos estão a fazer? E neste caso, porque foi muito específico, foi o canal público, foi a RTP, que causou a extinção do canal, um serviço público que todos nós pagamos, que causou este prejuízo e que fez com que a nossa história não seja contada. Ou voltamos a outros temas, que é a nossa história ser contada como a comunicação social quer. E a comunicação social, a forma como quer contar a história, eu volto ao Luís Mendes, que está aqui, está ali a abanar-me a cabeça e a dizer que sim, ele sabe muito bem como é que as coisas funcionam nessa vertente. E isto foi mais uma forma de nos silenciarem. Também. E que é gravíssima, porque tem a ver com a história do nosso clube. Claro. E há outra coisa que eu aqui também quero dizer, porque isto também, o facto de os Filhos do Dragão tinha outra função muito importante, não é só para os outros, é para nós também, que era uma forma de nós continuarmos a manter e a preservar os ficheiros, pelo menos em bom estado, porque sabes perfeitamente que com o tempo os ficheiros vão se degradando
E tu sabes perfeitamente, depois de acabar o canal, eu tenho tido os cuidados redobrados para manter esse acervo todo. Inclusive estás a ver ali, aqui as câmaras não mostram, mas estás ali a ver, tenho ali um disco onde eu estou a fazer cópias e cópias e cópias e cópias para manter, porque isto, DVDs estragam-se, os VHS já não funcionam e portanto isto é muito difícil, é um trabalho que dá muita despesa, não dá lucro nenhum, pelo contrário, dá muita despesa e as pessoas não sabem, não têm a noção, nem reconhecem esse esforço. E o que a RTP fez realmente foi matar o seu próprio acervo, porque sabes perfeitamente que a RTP nem sequer tinha a maior parte dos vídeos que nós dispunhamos. Pois. Eu dispomos, digamos assim. Mas a causa valeu a pena, sabes porquê? Porque eles mataram o seu próprio acervo, que não lhes interessa manter preservado. E não lhes interessa manter preservado porque esse acervo conta com imagens uma história diferente daquilo que eles querem contar por palavras. Claro. E ao retirarem, ao sonegarem as imagens, ou seja, eu acho que o pensamento é quase este: ok, eu quero vender uma narrativa, mas há imagens que provam o contrário. Então qual é a forma que eu tenho? É matar as imagens. Mas eu também as vou perder, não faz mal, a causa vale a pena. E é isto que se passa na nossa comunicação social. E, portanto, basta perceber quem está à frente da parte de desporto da RTP1 e quem o manda tudo lá, para perceber que o raciocínio não deve ter andado longe disto. Portanto, vou começar este tema vou terminar este tema como comecei. Lamento imenso porque foram 10 anos de dedicação de ambos, mas 10 anos de dedicação em favor de uma causa que servia toda uma nação portista e que foi, num clique, sonegada a todos os portistas, e que nós nos sentimos impotentes para poder voltar a trazer à tona, porque isso seria possível. Claro. Mas pronto, é assim, estamos quase há um ano assim, porque infelizmente isto aconteceu em janeiro deste ano. E parece-me que é uma situação completamente irreversível e é um trabalho para o qual, e tu sabes, porque várias vezes conversamos sobre isto, eu não estou disposto a reiniciar, porque é andar para trás 10 anos, quer dizer, não é só isso, é depois andar para trás em termos de trabalho feito, que tens que reiniciar 10 anos depois a mesma coisa. E não é só isso, é depois estarmos já a correr o risco de voltar a acontecer a mesma situação. E, portanto, estamos aqui a perder o nosso tempo, quando podemos estar a ocupar o nosso tempo com coisas bem mais proveitosas. Olha, posso-te dizer, a título de desabafo, que foi a minha vida mudou depois do canal acabar, porque passei a ter mais tempo. E isso também é notório no dia-a-dia. É notório no dia-a-dia. E eu comecei a ter mais tempo para aquilo que estou a fazer agora, até porque sabes perfeitamente, para preparar vídeos, para mandar para o canal, isto ocupava-me muitas horas. Claro. E tu sabes perfeitamente que tinhas que me pedir com alguma antecedência, que eu para preparar lotes e lotes de gigas, e não de megas, de gigas, para colocar no canal. Era todo um trabalho imenso que ambos tínhamos por gosto, por dedicação e nada mais do que isso. Mas não mais que isso. E nunca foi valorizado. Nunca foi valorizado, principalmente também por aquelas pessoas que utilizavam o nosso canal. Isso aí eu já não concordo tanto. Eu concordo. Porque eu acho que... Concordo, sabes porquê? Porque depois do canal ao ir ao ar, eu recebi montes de contactos a pedirem-me de vídeos. E é isso que me chateia. Mas ao estares a dizer isso, estás a ir de encontro ao que eu estou a dizer. Era valorizado. Era valorizado. Porquê? Porque era usado. Era valorizado para os interesses pessoais e não valorizado enquanto o nosso trabalho. Sim, nunca nos deram valor por isso. É sim, isso que eu quero chegar. Mas era valorizado para o bem, voltamos, da nação do Porto. Ou seja, porquê? Porque nós o tínhamos. Mas as pessoas só dão valor às coisas quando as perdem. Quando as têm, não dão aquele valor que mereciam. Sim. Mas isso é como tudo, mas pronto, nem vou estar a entrar por aí. É só mesmo um desabafo. E eu agora que não vamos estar aqui agora a carregar nisto. Não, acho que está falado sobre este tema. Eu gostaria de agora introduzir um bocadinho da temática, um bocadinho da atualidade, o que se tem passado, sobretudo com o futebol, com o Porto. Nós começamos um bocadinho na época andar ali a combatar algumas saídas, nomeadamente, principalmente a do Vitinha, mas o que esteve na ordem do dia nas últimas semanas, e penso que isto vai ser ao longo da época,
quando eles entenderem, e quando eu digo eles, comunicação social, Benfica, principalmente, que é a novela a polémica com o Mehdi Taremi, que é um piscineiro, que não sei o quê, que simula penaltis, não sei o quê, e eu gostaria que me dissesse como é que tens visto esta situação, uma vez que tem sido feita uma campanha terrível e uma campanha, direi, entre aspas, porca mesmo, da parte da comunicação social. E podes dizer o Benfica, seja o que for. Eu prefiro dizer que é a comunicação social, porque ela é que promove através dos órgãos da comunicação social. Isto vem cá para fora e depois todo o burro come palha, é mesmo assim. E eu gostaria de saber como é que tens visto esta novela Taremi, Mehdi Taremi. Olha, esta novela do Mehdi Taremi não é uma novela, não é um tema atual. É um tema de todo o sempre. De toda a história desde que o Futebol Clube do Porto existe. A única coisa que muda, que vai mudando ao longo do tempo, é o protagonista principal. Agora é o Taremi. E é o Taremi porquê? Porque o Taremi é provavelmente, não estando eu a olhar para estatísticas, o jogador do Futebol Clube do Porto nos últimos anos que mais diretamente está relacionado com golos, marcando, assistindo, participando em jogadas. E isso fere os nossos adversários. Mas não precisamos de recuar muito para termos o túnel da luz. E o túnel da luz foi o quê? Foi exatamente a mesma coisa, ou seja, o objetivo foi exatamente o mesmo, o modelo foi diferente, mas o objetivo foi condicionarem aquele que na altura era o nosso jogador Hulk, que representava uma enorme percentagem de golos, de participações em jogadas e que nos dava títulos, e às custas disso nós perdemos um título. Ou seja, mas não vamos estar aqui a falar, porque eu teria que ir quase à inauguração do campo da Constituição para te dizer que surgiu aí o primeiro caso num Porto Benfica e blá 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 blá. E portanto, se nós formos à história, nós encontramos este tipo de coisas em quase cada década vamos encontrar um jogador do Futebol Clube do Porto que com os meios de comunicação social da altura eram atacados e perseguidos. Porquê? Porque eram uma ameaça para a comunicação social. Porque a comunicação social neste país, como todos sabemos, é feita, eu diria, 90% de benfiquistas. E temos a título de exemplo, e que mostra perfeitamente isso, é nós percebermos que a nível nacional a única televisão que existe fora da Grande Lisboa é o Porto Canal. Se formos a ver em jornais desportivos, até já lá estão todos, o próprio jogo já lá está. E agora houve a mudança de direção, José Manuel Ribeiro já deixou. Nós podemos ainda não ter percebido bem, mas já deu para perceber onde é que isto vai terminar. Isto vai terminar com o jornal O Jogo completamente em Lisboa. Não tem grandes... Se é que não está, vai estar. E num futuro muito breve. E, portanto, o que nós portistas devemos fazer, e por isso, e volto a um tema que também já falei aqui hoje, que é a questão da fácil crítica que se faz nas redes sociais, porque hoje qualquer pessoa pega num telemóvel e escreve o que lhe apetece. E a mim o que me entristece é ver os portistas tão facilmente fazerem o trabalho que a comunicação social quer. Mas eu também compreendo que é muito difícil combater isso, porque nós vemos uma comunicação social completamente concertada e eu posso me sentar no meu sofá e ponho a RTP3 e eu, se não sou quem falar, ele está a dizer uma coisa. Mudo, vou seguir à SIC Notícias, e o tema anda mais ou menos no mesmo, que é sempre a bater em nós. E depois vou à CNN, e aí então nem se fala. Se for para a CMTV, aí já estou a entrar na parte do lixo. Se for à Sport TV+, mantenho ali o nível do muito mau. Depois vou ao Canal 11, que ainda é, e confesso, aquilo que eu mais vejo, porque pelo menos fala-se menos em polémicas, mas depois também se consegue ver uma coisa. É perceber quem lá está nos painéis, ponto número 1. Portanto, vem tudo do mesmo. E depois perceber quais são os temas escolhidos. Qual é o destaque a um jogador que vamos dar? Hoje vamos dar ao Gonçalo Ramos, mas vamos dar 3/4 de hora. E se calhar amanhã dão ao Eustáquio. Mas dão ao Eustáquio 10 minutos.
E, portanto, mesmo aí se nota a dualidade que existe. E, portanto, eu compreendo que o adepto que esteja mais distraído, a determinada altura, seja-lhe difícil discernir entre a verdade e a ficção. Sendo que eu acho que, essencialmente, nós vivemos no nosso futebol, não só no futebol, em tudo que envolve o Futebol Clube do Porto. Podemos ir para o ciclismo e podemos ir por aí fora, porque a partir de determinada altura passa a ser importante. Nós vivemos uma verdadeira ficção. E às vezes eu compreendo que seja difícil ao próprio portista mais desatento depois não ter capacidade para discernir isso, porque houve tantas vezes a mesma mentira repetida que pensa assim, isto é verdade. E isso é a tendência natural de qualquer um de nós, seja no que for. E resulta, basta ir às redes sociais, está lá tudo, escarrapachado o que se diz nas televisões. Exatamente. E isto não é uma crítica, porque socialmente isto é fácil de nós entendermos. Se eu estiver constantemente contigo a dizer mal de uma terceira pessoa que nunca está presente, eu vou-te metendo isso na cabeça. Claro. E tu, quando encontrares essa terceira pessoa que mal conheces, provavelmente vais com o pé atrás. Porquê? Claro. Porque ouviste dizer tão mal, claro. Se calhar depois mudas o teu pensamento. Claro. Mas o teu impacto é esse. Aqui é a mesma coisa. E é disso que se alimenta a nossa comunicação social. E, portanto, isto fica demasiado desequilibrado. E confesso que eu não vejo no horizonte e nos tempos mais próximos uma forma disto ser alterado, porque nada se perspectiva nesse sentido. Eu acho que tudo se perspectiva para cada vez se agravar mais. Claro. Ou seja, porque isto acaba por ser tão simples quanto isto. Eu quero ter alguma visibilidade no desporto, quero comentar desporto, quero fazer o que é. Se calhar é melhor eu ser benfiquista, porque tenho as portas abertas mais rapidamente. Sim. E, portanto, é isto que nós vemos, e isso não vai ser mudado. Mas lá está, também isso não é uma situação atual, é uma situação histórica. Basta dizer, não querendo aqui ser exaustivo, mas um exemplo, o Futebol Clube Porto, e nós também já falamos nisso, nos primeiros anos não era uma equipa vencedora. Eu penso que em competições oficiais, o Futebol Clube Porto a ganhar um jogo oficial ao Benfica demorou sensivelmente 10 anos. A primeira vez que ganhou... Foram 8-1. Não. A primeira vez que ganhou, já não me lembro do resultado... Acho que foi 8-1. Os jornais não eram diários. A notícia do resultado apareceu 3 ou 4 dias depois no jornal. Claro. E apareceu, não como o Futebol Clube do Porto, mas uma equipa do Porto derrotou o Sport Lisboa Benfica. Não foi o Futebol Clube do Porto. Portanto, estamos a falar de outros tempos de comunicação social, de outras... A informação não corria, mas mesmo aí já havia isso. E nós vamos às origens dos jornais, de todos eles, e percebemos de onde é que vêm as suas próprias origens. Portanto, isto vai ser... Só haveria uma forma de combater, na minha perspectiva, que é nós termos a capacidade, e era uma coisa que provavelmente ia demorar décadas, a sermos nós, esportistas, a tomar de assalto aquilo que é a comunicação social. Começando por onde? Primeiro por aqueles que não são visíveis nos lugares de destaque, que são quem decide, e depois a cadeia vem por aí abaixo, que foi o que o Benfica fez, e é o que está muito bem explicado na célebre história dos e-mails. Claro. Não é? Portanto, aquilo foi bem organizado, aquilo foi começar por cima e vir de cima para baixo até chegar ao adepto comum. Claro. E, portanto, isso demorou muitos anos a fazer, é verdade, e nós só teríamos uma forma mas não era... Mesmo que nós conseguíssemos isso, não iríamos conseguir estar no plano deles. Iríamos, se calhar, equilibrar um bocadinho a balança. E que se calhar era o cenário ideal, a equilibrar a balança. Claro. Porque eu, enquanto portista, sentia-me envergonhado se passasse por todos os canais que há um bocado te disse e visse aquilo cheio de portistas ou pseudo-isentos portistas, eu sabendo que são portistas, e perceber que aquilo era uma coisa orquestrada pelo meu clube para vender aquilo que quer a todo o povo. Portanto, isso não me orgulharia. Eu simplesmente gostaria de ver uma coisa mais equilibrada. Eu agora tenho aqui, e antes estamos perto de encerrar este podcast,
mas ainda queria duas situações aqui para terminar. Uma para finalizarmos esta parte do Futebol Clube do Porto, e depois tenho aqui um pequeno jogo para ti, em que te vou mostrar algumas imagens e já lá vamos. Que aqui há uns meses largos nós tivemos uma conversa de café, acho eu, não sei se foi no café, se foi no estádio, não sei se foi, onde foi, mas estivemos a falar sobre a história dos títulos de campeão nacional. E tu disseste, isso dava para um podcast, dava. Tu já sabes qual é a minha posição, até porque eu já falei nela em 2 vídeos desse canal. Sim, eu vi, como é óbvio. E eu gostaria de conhecer, sem estarmos aqui a discutir, porque não vamos chegar a lado nenhum, porque de certeza que temos convicções diferentes, e eu já estudei muito o tema, e a minha convicção é aquela que está nos vídeos do canal. Eu gostaria de conhecer a tua posição. Tu não concordas com a posição do Sporting, que é a convicção que eu tenho, aquela defesa que o Sporting apresentou com aquela tese para ir a votos na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Eu sei que tu não concordas com essa tese. Qual é a tua tese e porquê? Olha, eu não concordo. Eu podia começar por te dizer uma coisa que há aqui várias situações. E depois vou chegar à questão dos campeonatos. O dia do clube, o último que se realizou foi o 8º. Sim. O 8º dia do clube. E tu sabes que começou como encontros da Bulgosfera. Certo. Houve os encontros do 1º ao 4º. Sim. E o 5º chamava-se... Portanto, houve o 4º encontro da Bulgosfera e depois veio dia do clube, 5º encontro. Sim. E a partir daí passou para 6º encontro, 7º, 8º. Será que devíamos contar o dia do clube como o primeiro no 5º e o resto ia para as calengas gregas? As coisas têm um início. Depois, outra questão, a nossa fundação. O que é que origina a fundação de um clube? Não é hoje. Hoje, se calhar, é fácil saber quando é a fundação de um clube. É o dia em que foi registado. Há um documento que foi registado, é o dia 1 de um clube. A associação foi registada hoje, há documentos. Naquele tempo as coisas não eram assim. Portanto, eu posso dizer assim, é o nome que dá origem ao clube? É o emblema? Mas os emblemas também foram evoluindo. E tu estudas um pouco isso e sabes que os emblemas do Porto, ou do próprio Futebol Clube Porto, evoluiu muitas vezes. Portanto, isto é sempre polémico. A questão das competições eu vejo da mesma forma. Ou seja, o que é que dá nome a o que é que faz com que uma competição seja a mesma? É o formato? É o símbolo da conquista, que é a taça e as medalhas? E se nós formos ver, é porque o próprio campeão nacional que nós contamos hoje já teve mudança de taça. Já. E provavelmente no futuro irá ter também. Agora, estamos a falar de tempos remotos, em que hoje, se calhar, se muda a taça. Porquê? Porque passou a ser uma instituição que é a Liga, que é patrocinada e, portanto, envolve muito dinheiro e, portanto, convém aqui mudar o troféu, porque este troféu dá mais dinheiro, porque faz patrocínio, não sei o quê. Estamos nestes tempos. Naquela altura, estávamos no tempo do amadorismo. Estávamos no tempo em que um jogo não podia dar prejuízo. Estávamos no tempo em que, se um Porto Benfica desse prejuízo, os atletas tinham que meter o dinheiro em falta para pagar a polícia ou o que fosse, porque o jogo tinha que dar 0, porque aquilo não era feito para dar lucro, mas não era feito para dar prejuízo. E, portanto, era tudo muito mais amador. E o que é que eu vejo? Que é criado o Campeonato de Portugal e tem um troféu, um modelo de troféu. Mas um Campeonato de Portugal que definia o campeão nacional. Não, o que eu te digo é... O Campeonato de Portugal definia o campeão nacional. Era o que havia. Mas havia um campeonato... Porque há coisas que eu tenho aqui que questionar, porque repara, não, mas estou a perceber a tua raciocínio. Não, houve um Campeonato de Portugal que tinha um troféu. Sim. Que foi durante vários anos... Mas que definia o campeão nacional. Definia o campeão nacional. Pronto, e entretanto, esse troféu, ali... porque o Campeonato de Portugal termina... Sim, em 38. 1938. E no ano a seguir há a Taça de Portugal. Sim, mas isso foi alguém que em 1938, em Assembleia Geral da Federação, definiram 2 provas novas. Campeonato Nacional da Primeira Divisão por pontos. Não, uma não. Todos contra todos.
Uma nova, na minha opinião. Uma nova, é isso que eu estou a dizer. Uma, não é duas novas. Mas deixa-me acabar o meu raciocínio. Tens uma taça que é do Campeonato de Portugal. Sim. Que vai até 38 ou 39, eu não sei exatamente 38, o ano. 38. E a seguir aparece a Taça de Portugal. Sim, mas a Taça de Portugal é uma prova nova. Espera aí. Que continua nos mesmos moldes, que é... Mas não tem nada a ver. Está bem, mas continua... A finalidade não tá é bem, a mesma. Está bem, mas deixa-me acabar o meu raciocínio. Continua nos mesmos moldes, que é eliminar. E a taça mantém-se o mesmo símbolo, é igual. Sim. A do Campeonato de Portugal, o símbolo da conquista, que é a taça, as medalhas continuam iguais. Sim. E havia, criado 4 anos antes, o campeonato da Primeira Liga. Que não era oficial. Depende do que Não tu era consideras Porque oficial. não era organizado pela Federação, não era organizado por nenhuma entidade. Está bem, mas que era... Foram os clubes que se juntaram, criaram e jogavam entre eles. E depois era uma coisa experimental. Foi uma prova que foi colocada Tá que bem, não definia nenhum título. mas que tinha... Repara Mas que espera aí, só- mas que tinha um repara que troféu. só quando o Benfica está aqui há 11 anos sem ganhar qualquer título nacional é que se veio à baila. Se fez a ver o Record, o jornal O Record, que era totalmente contra a contagem desses campeonatos da Primeira Liga e manifestava-se contra isso, em 94 o Benfica tinha conquistado o 27º. Eu sei. Em Depois... 2005 passa para 31. Eu Certamente sei. tinha ganho um. Eu sei. Agora, para mim, aquilo que eu, deixa-me repetir-me, porque é assim, porque há muita gente que não vê os meus vídeos. Para mim, o que está definido é assim: tu imagina que eu nasci no início do século passado e que era organizador da Federação Portuguesa de Futebol, organizava campeonatos de Portugal. E estava estipulado em Assembleia que isto definia o campeão nacional. E tu chegavas em 38 e dizes assim, não, agora vamos criar aqui uma Taça de Portugal, uma prova nova, e vamos criar um campeonato de clubes para jogarem todos uns contra os outros, por pontos, e que definem o campeão nacional. Tudo o resto apaga-se. E eu dizia-te assim, mas quem és tu? Eu percebo Mas isso. quem és tu? Não, Agora, a partir dali, se realmente o que estiver a partir de 38, 39 está mais bem organizado, isso é outra história. Agora não podemos apagar a história. Mas não é uma questão, mas não é pagar a história, nem é uma questão de estar mais bem organizado, porque lá está, porque depois tu passas a ter o tal que tu dizes campeonato experimental, que é criado um troféu Sim, e umas medalhas. sim. E esse troféu, quando acaba o campeonato experimental e passa a haver o campeonato nacional, que coincide no mesmo ano em que começa a Taça de Portugal, Sim. e esse troféu tem continuidade do campeonato experimental. E as medalhas também. Sim. E agora aqui eu... Mas repara, é de 34, 35 a 37, 38 que decorre o campeonato experimental, o da Primeira Liga, não é? Por pontos, não pode ultrapassar o campeonato de Portugal, que era uma prova oficial que definia o campeão nacional. Mas lá não está. pode. Não pode, se calhar, por nós, havermos isto à distância quase 100 anos. Porque há documentos. E o documento diz assim, o Porto foi campeão nacional de 36, 37. Está bem, mas é que... O Benfica ganhou o campeonato da Primeira Mas Liga. aquilo que eu te posso dizer, e por isso eu defendo esta tese e posso dizer porque é que eu a defendo. Sim. Eu defendo esta tese porque eu convivi com o meu avô que ganhou o tal campeonato experimental, Sim. o campeonato nacional e o campeonato de Portugal. Sim. Eu sei. Pronto. Eu sei. E sei que para ele o primeiro título do campeonato experimental, que foi 34-35, era mais importante Para ele, mas isso... para aí, mas ele estava lá a jogar, Está bem. do que o título de campeão de Portugal em 36-37. Está bem. Era relegado quase para segundo plano. Mas o 38-39 e o 39-40, que eram os tais campeonatos nacionais, ele colava aos 34-35. Está bem. Isso... Mas, ou seja, é isto que eu estou a dizer. Tu podes dizer assim, os registros dizem isto. Sim, eu estou de acordo. Nós estamos a ver à distância emocional. É assim, é assim. É o que eu te estou a dizer. Estamos a ver... Mas deixa só acabar a minha posição. Nós estamos a ver à distância emocional. Outra coisa é eu perguntar, tu que estiveste lá, o que é que pensaste sobre isso? Como é que tu viveste isso? Como é que tu sentiste isso? E isso, para mim, tem um peso muito mais importante. Agora, depois, o que
as instituições oficiais querem definir, opá, para mim já não é muito relevante. Porquê? Porque eu quero ganhar sempre mais, portanto eu quero estar sempre a somar títulos. Mas esta é a minha posição em relação a isso. Por exemplo, em relação à Fundação do Porto, há uma coisa... Também não há uma data... Não, mas eu aplico o mesmo. Porquê? Espera aí, eu em relação... Sabe perfeitamente, desculpa lá interromper, sabe perfeitamente que fala-se de 28 de setembro de 1893 e há atividade em maio, antes de setembro. Certo. Em maio de 1893 ainda já há atividade. Em junho e não Em sei junho, certo, sim. Há documentos. Sim, há documentos. Mas é isto para te dizer o quê? Que é exatamente a mesma coisa. Eu, em relação aos títulos, defendo esta posição porque tive alguém que os viveu e que conquistou os 3 e sabia a importância que dava e a diferenciação que fazia. Portanto, eu tenho que defender esta posição. Porque tinha o testemunho. Infelizmente, em relação à Fundação, eu não tenho esse testemunho. O que eu lamento. Porque a primeira vez em que se fala, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, em que isso vem publicado, porque para vir publicado já se falava antes, não é? Em que se discute qual é a data da Fundação do Porto, é na história do Futebol Clube Porto do Rodrigues Teles, Sim. que tem umas meias páginas que diz 1893 ou 1906. E que estamos a falar de uma publicação que foi dos anos 52. Sim. Minha questão é, se naquela altura havia essa dúvida... Nos jornais já se falava em 1893. Não, mas se naquela altura surgiu essa dúvida, era a altura de se clarificar isso. Porquê? Porque havia gente viva de 1893 naquela altura. Porquê é que não se escreve assim? Lá está. Não é sei. muito estranho. É muito estranho. Mas por isso é que eu te digo sobre isso. Por isso é que eu também acho que já te perguntei várias vezes e uma pessoa pergunta várias vezes porque o teu avô era dessa altura, mais ou menos, e o teu bisavô, e não sabes nada disso. Não, o meu avô não era. O teu avô não, mas o teu bisavô era. Era, sim, portanto... Até esteve na origem dos estatutos, em 1909. Claro, agora, eu não convivi com o meu bisavô, não sei, mas havia pessoas que... Mas lá está, o meu bisavô, nessa altura... Mas o teu avô, neste momento, ou pelo menos na altura, tinha muitos mais, se calhar, possibilidades de perceber isso que nós agora, não é? Apesar de haver menos documentação. Não, o meu avô teria toda a possibilidade de perceber isso convivendo com o meu bisavô, porque conviveu. Pois, mas o que é estranho é que só no reinado de Pinto da Costa, ou na gerência de Pinto da Costa, é que se chega a essa conclusão. Não, o clube nasceu em 1906, mas sim em 1893, não é? Eu agora que pretendo fazer, para terminar, estamos quase a terminar, e eu agora vou aqui para fazermos aqui uma pequena brincadeira que eu já vou mostrar aqui para os nossos seguidores. Vou aqui e vou-te mostrar umas imagens e, antes de mostrar, que é para, numa palavra, vais definir cada personagem que te aparecer. Está bem? Uhum. Eu vou passando e tu vais dizendo uma palavra só sobre esses personagens, ok? Isto é mesmo só para terminar. Como é que é? Cartilheiro. Ladrão. Campeão. Este diria Morcão. Símbolo. Enganador. Pouco inteligente pode ser, são 2 palavras. Sim. O que é que dizes deste? Este é tão difícil de definir numa palavra. Esta quase se pode juntar. Ultracampeão. Golo. Ídolo. Paulo, estamos a chegar ao fim. Muito obrigado por esta entrevista, por este podcast. Foi a primeira gravação que fiz. Tivemos aqui alguns contratempos na gravação, mas agora isto, quando for exibido, claro que isto vai ficar bem. Mas foi um prazer. Tivemos aqui um dia espetacular. Começou aqui à hora do almoço e agora resta agradecer-te mais uma vez
e desejar-te uma boa viagem até ao Porto. Lá nos voltamos a ver no sítio do costume. Sim, na nossa casa também. Exatamente. E espero que aqui esta possa ser também uma casa de muitos esportistas. Eu é que tenho de te agradecer a honra do convite, dizer-te a ti, tu sabes isso, mas publicamente dizer que estou sempre disponível para colaborar contigo. Obrigado. Em tudo que for preciso e em tudo que estiver ao meu alcance, nem sempre tudo está ao meu alcance, e desejar mais uma vez e para terminar o maior sucesso a todos estes projetos, porque tu mereces muito, e que a malha azul e branca possa se vir a tornar uma marca de referência e a grande escala entre toda a família do Futebol Clube do Porto, porque eu acho que estes projetos existem para os esportistas, mas também ajudam os nossos rivais, porque eles vêm ver, a perceberem muita coisa do nosso ADN e da nossa história, e que é importante não deixar nunca esquecer, nem deixar ser alterada. E portanto todos estes projetos, e o teu à cabeça de todos, são fundamentais para nós continuarmos esta história que é o Futebol Clube do Porto, que é uma história interminável e que irá ser e que irá ir muito para além da existência de qualquer um de nós. Muito obrigado, Paulo. E vamos nos despedir, vamos olhar ali para a câmara do meio e vamos dizer adeus. Até à próxima. Até à próxima. Podes parar.